Saudações, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar a automatizar tarefas para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e hoje eu vou te mostrar três passos simples que vão te ajudar a construir relatórios totalmente diferenciados no Excel. E a primeira coisa que eu vou te dizer é: relatório não é gráfico, gráfico não é relatório. E é aqui onde a diferença começa. Eu vou começar a explicar um pouco mais sobre isso, que é para trazer contexto ao nosso tema. Antes de nós começarmos a fazer fórmulas aqui, querer fazer gráfico, vamos entender primeiro qual é a diferença entre relatório e gráfico. Relatório é um conjunto de informações totalmente agrupadas, ou informações agrupadas, para ajudarem os líderes a tomarem decisões mais assertivas. Quem são os líderes? Supervisores, gerentes, diretores. Então, relatório é esse conjunto de informação. Quando você entende isso, você percebe que dentro do relatório pode ter gráfico, pode ter tabela, pode ter imagem. E João, qual é a diferença sutil entre quem entende essa diferença entre relatório e gráfico? O que isso pode me ajudar? Como é que isso me ajuda a me tornar? Como é que isso me ajuda a se tornar um profissional diferenciado? Deixa eu te explicar. Existe muita gente que sabe fazer relatório, aliás, existe muita gente que sabe fazer gráfico, mas existe pouca gente que sabe fazer relatório. Existem muitos profissionais que sabem fazer gráfico, pintar, mas existem poucos profissionais que sabem fazer relatório. Qual é a diferença sutil que existe? E é essa diferença sutil que separa os amadores dos experts. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando alguém vai fazer um gráfico, a pessoa pensa no gráfico em si, como é que eu vou juntar aqui, como é que eu vou pintar aqui. Quando alguém pensa em relatório, a primeira coisa que a pessoa pensa é no stakeholder, na pessoa que vai consumir essa informação. Então, dependendo do stakeholder, dependendo da pessoa que vai consumir a informação, o relatório vai ter que se apresentar de maneiras diferentes. Vou te dar um exemplo. Inclusive, eu vou te mostrar aqui na prática, a te mostrar os três passos. Clica, passo a passo. Vou te mostrar na prática como fazer isso. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você vai fazer um relatório, você pode fazer exatamente o mesmo relatório, pode fazer exatamente o mesmo relatório que tem exatamente a mesma informação, mas quando você quer levar essa informação para um diretor, ou por exemplo, para um diretor, que é uma reunião mais estratégica, e você vai levar o mesmo relatório, ou talvez a mesma informação, posso dizer assim, para uma reunião mais operacional, onde tem analistas técnicos, essa informação precisa se apresentar de maneiras diferentes. Por quê? Porque uma pessoa quer ver a visão macro lá, geral, quer saber como é que foi o primeiro trimestre, como é que foi o segundo trimestre, enquanto que na reunião operacional, além de querer saber como é que foi o primeiro trimestre, querem abrir as linhas, querem ver dia 2 como é que foi, por exemplo. Então, quando você tem essa visão estratégica de relatório, isso te permite fazer uma coisa simples: levar a informação certa para as pessoas certas na hora certa. E é isso que diferencia os amadores dos experts. Então, essa aula não é somente sobre fazer gráfico ou sobre fazer tabela. Essa aula é sobre fazer relatório. Como é que eu consigo fazer um relatório assertivo? Eu pegar um relatório, entregar para o meu diretor, entregar para o meu supervisor, entregar para o meu chefe e ele conseguir encontrar exatamente a informação que ele precisa para tomar decisão. Da mesma forma, como é que eu consigo fazer um relatório e ir para uma reunião mais operacional e conseguir satisfazer os meus colegas, por exemplo? A pessoa que pensa assim, esse é o verdadeiro expert. Esse é que entendeu o jogo do relatório. Então, o relatório não é gráfico, o relatório é esse pensamento estratégico. Então, vamos lá, quais são os três passos usados pelos experts? Quais são os três passos usados pelos experts? Três passos simples que vão me ajudar a fazer esse tipo de relatório totalmente diferenciado, para que eu também me torne um profissional diferenciado. Simples. O passo número um é mapear as informações necessárias. Esse é o primeiro passo. Jogo, como assim mapear as informações necessárias? Na verdade, existe um outro passo que eu não vou explorar muito aqui, que é trazer os dados. Nas empresas, como é que funciona? Normalmente você vai ter um sistema, um SAP, um Primavera, não interessa. Você vai ter um sistema em que você vai, talvez, trazer informação. Ou você, talvez, pode receber bases de outros colegas. Ou, talvez, você pode receber bases de fornecedores por e-mail, enfim, os dados vêm de vários lugares. Você primeiro precisa consolidar esses dados, agrupar esses dados, tem como deixar tudo isso também no automático, porém eu não vou explorar essa etapa nessa aula. Então eu já estou com os dados aqui nessa aula, eu vou assumir que você já tem os dados. Só que o ponto aqui é, já estou com os dados, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender o que é que meu stakeholder quer.
E você precisa pegar uma caneta e um papel, anotar essas coisas. Por quê? Porque depois de anotar isso, vai ficar muito mais fácil começar a se desenrolar daqui para fazer o relatório. Se você sempre seguir esses 3 passos, você vai perceber que mesmo aquele relatório que você não consegue fazer, vai ser possível fazer usando esses 3 passos. Então, eu já trouxe o enunciado aqui. É como se eu tivesse pego papel e caneta e eu tivesse a escrever. Ouvi ali meu chefe, o que você precisa? Preciso disso, aquilo, anotei. Então, vamos lá. Nós queremos um relatório que tenha um filtro por trimestre, ou seja, o nosso diretor, o nosso chefe, ele quer ver essa informação segregada por trimestres. Primeiro trimestre como é que esteve? Segundo trimestre como é que esteve? Ele quer ver essa informação, por exemplo. Ok? Segundo, ele quer classificar os dados de cada área por se o resultado aqui for abaixo para cada uma das áreas de transporte, área de produção industrial, área de construção. Se o resultado for abaixo de 95, para ele isso é um mau resultado, por exemplo. Em resultado de 95 a 100, para ele é um médio resultado. Resultado acima de 100, isso é um bom resultado. Ou seja, para um diretor, por exemplo, ter essa classificação e ter esses filtros, para ele é bom, porque ele consegue perceber que no primeiro trimestre eu estava mal, aí passei para o segundo, começou a melhorar, então as ações que nós desenrolamos, por exemplo, ajudaram-nos a ter um ganho de performance, por exemplo. É uma informação mais estratégica. Então está aqui, passo número 1, ter muito claro o que se pretende fazer, ok? Isto é, escrever, pegar e anotar mesmo. Quero fazer isso. Agora que vocês vão perceber por que muita gente não consegue fazer o passo 2. Muita gente não consegue fazer o passo 2 porque pula o passo 1. Jogo, qual é o passo 2? O passo 2 é... Estão a ver os nossos dados brutos aqui, está aqui, data, transporte, enfim. O passo número 2 é justamente acrescentar as informações em falta aqui nesta base. Na verdade, essa é a parte que muita gente se perde aqui no processo de construção de relatório. Então, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Para você saber quais são as informações em falta na sua tabela, você só precisa se perguntar o que você quer de resultado. É por isso que esse é o passo 1. É por isso que muita gente não consegue fazer o passo 2 por pular o passo 1. Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que nós queremos é filtro por trimestre. No nosso relatório final, nós queremos um filtro por trimestre. Eu vou te fazer uma pergunta. Existe informação de trimestre aqui? A resposta é não. Então, se você quer... Anota isso. No Excel, não é possível apresentar uma informação lá no relatório que não exista na tua base de dados, ok? Então, esta aba aqui deveria se chamar assim, base de dados. Chamar aqui de base de dados. Vou repetir. Não é possível apresentar no teu relatório uma informação que não existe na base de dados. Então, veja só, no passo 1, nós listamos assim, no nosso relatório tem que ter um filtro por trimestre. E eu te pergunto, na tua base de dados tem filtro por trimestre? Não. Então, você vai precisar aqui de informação de trimestre. Você precisa acrescentar, inclusive eu vou pintar de uma outra cor diferente para você perceber que nós vamos ter que acrescentar. É aqui onde está o trabalho de construção de um relatório. Normalmente nas empresas os dados eles não vão chegar para si já mastigados, os dados não vão chegar para si completos. Você vai precisar fazer esse trabalho manual e inteligente de acrescentar as informações em falta, só que para você conseguir acrescentar as informações em falta, você precisa ter muito claro o que está em falta. Para você ter muito claro o que está em falta, você precisa fazer o passo 1. Então você já fez o passo 1. Vou te fazer uma outra pergunta. Queremos classificar os dados de cada área por bom ou mau resultado. Aqui existe essa informação? Claro que não. Aqui tem os resultados. Está aqui. Resultado de transporte, produção, construção. Mas esse resultado é mau ou bom? Não existe aqui. Então você precisa acrescentar explicitamente esta informação. E nós já vamos fazer isso aqui também. Eu vou te mostrar como fazer isso. Mas eu já quero mapear as informações em falta. Só que eu vou te perguntar uma coisa. Para você ter o trimestre aqui, o que você precisa mais? Você precisa do mês, não é isso? Você precisa ter o mês primeiro e de acordo com o mês, você precisa ter o trimestre. Quero pintar isto aqui de cor de laranja. Então vou clicar aqui, vou clicar nesta opção para copiar a formatação e vou colocar aqui. Então está aqui, temos o mês, temos o trimestre. Pronto, mês, trimestre. Então, o que eu preciso no final do dia é o trimestre. Só que o mês ele apareceu por consequência do trimestre. Por quê? Porque para eu ter o trimestre eu preciso do mês. Para eu ter o mês eu já tenho a data, ok? Então, esse é o passo 2. Acrescentar informações em falta. É aqui onde muita gente não se perde. Por quê? Porque as pessoas tentam logo correr para tentar fazer o gráfico, querer meter filtro. Mas como é que você vai meter filtro de uma informação que não dá na tua base? É impossível. Ok? É impossível. Então vamos lá. Rankings agora, né? Vou chamar aqui de ranking transportes. Depois vou chamar aqui de ranking de produção industrial.
industrial. Essa é a parte estratégica, ok? Ranking de construção. Essa é a parte estratégica. Se você tiver capacidade de seguir esses 3 passos, não tem relatório diferenciado que você não vai conseguir fazer. eu aposto, não tem. Claro que tem aquela primeira parte de buscar dados, mas esse é assunto para outro dia. Ok? É assunto para outro dia. Então já se inscreve aqui no meu canal, na página do Instagram. Não sei por onde é que você está vendo esse vídeo, mas já se inscreve aqui porque mais tarde talvez eu faça um vídeo a falar mais dessa parte da automação, trazer dados. Enfim, vamos lá. Então, já mapeei aqui as colunas, necessárias. Então vamos lá começar a preencher essas colunas. Essa parte que você precisa entender. Dentro do Excel, para você executar o passo número 2, na maioria das vezes, você vai precisar dominar uma coisa chamada fórmulas. Você vai precisar dominar fórmulas. Por quê? Porque é através das fórmulas que você vai conseguir trazer esses dados aqui. Claro, não só fórmulas, existem outros conceitos também. Tem como também, em vez de fazer fórmulas aqui no Excel, fazer num outro sítio aqui dentro do Excel mesmo para a coisa ficar automática. Tem VBA, tem Power Query, enfim, tem vários recursos. Mas eu vou fazer com fórmulas de um jeito para ficar mais simples. Então vamos lá. Como é que eu trago a informação de mês, por exemplo, através da fórmula month. A fórmula month é uma forma que te permite pegar somente o mês, o número do mês dentro de uma data. Então está aqui month, vou clicar aqui, vou fechar parênteses, enter. Está aqui, por exemplo, número 1. Agora vou formatar isto aqui, vou deixar, por exemplo, sei lá, esse número 1. Até pode ser número mesmo, só vou deixar assim. Então ele estava assim, eu cliquei aqui para ele retirar aquele 0, voltei a clicar mais uma vez para ele voltar a retirar o 0. Então está aqui, pronto, número 1. Vou dar um duplo clique agora e pronto. Tenho aqui os números de cada um dos meses. Agora eu vou precisar trazer a informação do trimestre. Como é que eu vou conseguir fazer isso? De novo usando fórmulas. Por quê? Porque eu já sei assim, na cabeça eu já sei, se o mês for menor ou igual a 3, então é trimestre 1. Primeiro trimestre, porque no primeiro trimestre eu tenho os meses 1, 2 e 3, isto é, janeiro, fevereiro e março, assim sucessivamente. Então eu preciso fazer uma fórmula que vai trazer essa informação, vai preencher essa informação aqui na minha planilha. Então vamos lá, se este número que está aqui for menor ou igual a 3, então, o que é esse então? Essa vírgula que eu coloquei aqui. Então, no teu computador talvez é ponto de vírgula. Como é que você sabe? Tu precisa interpretar aqui, ok? Vírgula. Então, valor se for verdadeiro. Se esse valor aqui for menor ou igual a 3, então eu vou colocar aqui dentro de aspas duplas. Por que aspas duplas? Porque texto. Vou escrever aqui trimestre 1, vírgula. Trimestre 1, vírgula. Agora vou fazer um segundo if aqui. Se não for menor ou igual a 3, significa que é maior que 3, né? Então vou fazer aqui de novo. If. Isto que eu estou a usar, por exemplo, são ifs aninhados. If dentro de if. If dentro de if. Eu volto a repetir. Para você executar, assim, é aquilo que eu disse. São 3 passos, né? Já te entreguei 2 passos aqui. Passo número 1, mapear o que eu pretendo de resultado. Escrever isso explicitamente. Passo número 2, se questionar. O que eu pretendo ter no resultado que não está na minha tabela e começar a acrescentar essa informação na tabela. É exatamente isso que nós estamos a fazer. Só que para você dominar, para você masterizar esse passo número 2, você precisa dominar fórmulas para se tornar um verdadeiro expert. Para que você possa fazer um trabalho também em pouco tempo. Porque imagina estar a escrever esse trimestre aqui tudo de forma manual, estar a perder tempo, por exemplo. O trabalho definitivamente não é esse. Eu estou aqui para te ensinar a salvar horas de trabalho, reduzir a carga manual de trabalho e gerar resultado cada vez num curto espaço de tempo, para que tu te tornes um profissional totalmente diferenciado, um profissional que as empresas desejam ter ele por perto, ok? Então vamos lá, se este número aqui não é menor que 3, então posso perguntar assim, é menor ou igual a 6? Se não é menor que 3, mas é menor ou igual a 6, isto é mês 3 ou 4, aliás, mês 4, 5 ou 6, significa que estamos no trimestre 2, segundo trimestre do ano, vírgula. If, de novo, um ano tem 4 trimestres, ok? Um ano tem 4 trimestres. If, de novo, se este for menor ou igual a 9, então é trimestre 3, se não, pronto, trimestre 4. Trimestre 4, pronto. Está aqui, feita a fórmula, vou dar um duplo clique aqui para ele arrastar, então está aqui. Trimestre 1, está aqui trimestre 2, trimestre 3,
Enfim, tá aí, prontinho. Então já temos aqui a segunda informação. Esta aqui, se eu quiser, até posso fazer com o mouse direito aqui, fazer hide. Porque nem preciso necessariamente daquela informação. Era uma informação auxiliar. Era uma informação auxiliar para eu conseguir fazer esta fórmula. Eu não tinha como, sem colocar aquela coluna, fazer a fórmula que tinha. Posso fazer unhide? Tinha. Era simplesmente pegar essa fórmula math aqui. E aqui onde vem E2, eu poderia colocar, por exemplo, aquela fórmula aqui. Também ia funcionar. Espera aí. Eu poderia colocar essa fórmula aqui assim. Aqui onde vem E2, eu poderia fazer assim. Poderia fazer assim. Também ia funcionar. Só que qual é o problema de eu começar a fazer assim? A fórmula, talvez, para aquela pessoa que não domina muito a fórmula, ia começar a ficar complexa. Então, isso aqui tá aqui uma pílula de conhecimento também para si. Sempre que tu tiveres, anota isso, é importante. Sempre que tu tiveres a fazer fórmulas e as coisas estarem a ficar complexas, separa em colunas, depois agrupa o resultado final no lugar. Foi exatamente isso aqui que eu fiz. Eu separei essa parte da fórmula aqui e depois trouxe o resto aqui. Então agora, se eu quiser, posso simplesmente ocultar isso aqui e ficar com isto aqui pronto. Já tenho o trimestre aqui, mas tem uma informação escondida ali que me auxiliou a ter essa informação aqui. Ok? A ter essa informação aqui. Rank por transportes agora. O que nosso enunciado diz? É por isso que eu disse, o passo número 1, ele é negligenciado, mas é por causa desse passo 1 que as pessoas não conseguem fazer relatórios diferenciados. Então, se você quer se tornar aquele profissional diferenciado, faz isso aqui. Faz só isso aqui. Que é o que poucas pessoas sabem fazer. As pessoas às vezes querem fazer um relatório, mas nem têm clareza do que quer que apareça nesse relatório, porque não se deu nenhum tempo de anotar. Então, se você quer se tornar um profissional expert, ter resultados, sentar numa posição que poucos profissionais sentam, você precisa começar a seguir esse passo. Você precisa começar a fazer o que poucos profissionais fazem. Ok? Então vamos lá, passo número 2, ranquear. Nosso enunciado diz que se for abaixo de 95 é mau resultado, se for 95 entre 100 é resultado médio e se for acima de 100 é resultado bom. Então, de novo, jogo, como é que eu vou conseguir gerar esse tipo de resultado? Fórmulas, não tem jeito, tem que dominar fórmulas. Então vamos lá, se aqui em transportes o resultado for menor que 95, então mau, vírgula. Se não for menor que 95, eu vou fazer um if de novo. Vou dizer assim, se aqui em transportes o resultado for menor que 100, quer dizer, nesse caso é maior que 95, mas é menor que 100, vai ser médio. Se não for nem médio, se não é nem médio nem mau, então é um bom resultado. Pronto. E aqui tá. Vou dar um duplo clique e pronto. Está aqui mau, médio, enfim. Aí tá. Médio é 100. É 100, é médio. Só vai ser bom resultado acima de 100. Tá aqui, 101. É bom resultado. Então, eu só preciso fazer um Ctrl+C dessa forma e Ctrl+V aqui. A forma também já está ajustada. O mesmo acontece aqui com transporte. Com construção, desculpa. Então, vou fazer o Ctrl+C e vou fazer um Ctrl+V. Pronto. Tenho toda a minha base já pronta. Toda a minha base já está pronta. E já fechamos o passo número 2. Agora vamos entrar no passo número 3. A maioria das pessoas sabe fazer o quê? Começa logo do passo número 3. É por isso que a coisa não sai. Você precisa começar do passo número 1, depois passo número 2 e agora vamos entrar no passo número 3. Qual é o passo número 3? O passo número 3 agora é sintetizar a informação de acordo com o stakeholder. De acordo com a pessoa que vai consumir essa informação. Vou te dar um exemplo aqui prático. Vamos lá supor que eu preciso levar essa informação para uma reunião operacional, mais chão de fábrica. O que é uma reunião operacional? Reunião operacional é aquela onde você tem colegas mais da área operacional. Se você vai para uma reunião mais operacional, sabe o que eu vou te dizer? O relatório está pronto. Acabou, já está. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá, as pessoas vão começar a perguntar como é que está o primeiro trimestre? Quais são as linhas? Você vai abrir ali primeiro trimestre. Você vai pegar transporte. Queremos ver os resultados mal transporte. Mal, estão aqui as 3 linhas. E aí vocês vão se questionar. Quem é um analista que trabalhou neste dia? Ou quem é um técnico que trabalhou neste dia? Como é que nós podemos fazer para melhorar o resultado? É uma reunião muito mais operacional. Qual é a característica das reuniões operacionais? Nas reuniões operacionais, na maioria das vezes, as pessoas precisam olhar os números. As pessoas querem ver os números. Querem ver a data, querem ver a linha. Ok? Essa informação não vai para uma reunião operacional. Ela vai para uma reunião estratégica de um diretor, de um gerente. Como é que eu levo esta informação?
Aqui no passo 3, onde é que eu decido isso? É no passo 3. É por isso que eu disse, existe muita gente a fazer gráfico, existe pouca gente a fazer relatório. Porque o passo 3 é essa decisão. Como é que eu vou levar essa informação? Só que para você saber como é que você vai levar a informação, você tem que saber para quem que você está a levar. Esse é o primeiro ponto. Então, se você sabe que, ok, vou levar para uma reunião operacional, já está, já acabou, já fiz o passo 3, já está. Pronto, já decidi que é isso mesmo. Não, é para uma reunião estratégica. Então, se é para uma reunião estratégica, você vai precisar sintetizar essa informação. Ou seja, apesar de que os dados estão aí, o diretor ele não quer olhar dia 30. Ele está mais preocupado com o trimestre, como é que está, acabou. Nem quer saber muito bem quais são as linhas. Então agora você vai precisar sintetizar essas informações. Jogo, como é que eu sintetizo isso na prática? Eu vou te dar uma pequena demonstração aqui. Existem várias outras técnicas, ok? Várias outras técnicas. Vou dar uma pequena demonstração aqui. A primeira coisa que você vai precisar fazer é agrupar. Então, o que nós queremos ver no final? Nós queremos classificar os dados de acordo com a área por trimestre, ok? Só que trimestre vai ser um filtro. Trimestre vai ser um filtro. Já o que é filtro? Filtro é aquele tipo de relatório em que você clica aqui, a informação muda. O trimestre é um filtro, ok? Só que o resto não é filtro, é o que nós queremos ver. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Vamos colocar aqui transportes, produção industrial, e vamos ter aqui construção, ok? Temos aqui as três áreas, transporte, produção industrial e construção. Depois temos aqui os rankings, bom, mau, médio e bom. Mau, médio e bom. Por que eu estou a organizar essa tabelinha exatamente assim? Porque é isso que eu preciso apresentar. De novo, você não consegue apresentar nada no teu relatório que você não tem na tua base de dados. Nós já temos essa informação na base de dados, só que essa informação na base de dados ela está aberta. A informação aberta normalmente é para uma reunião operacional. A informação fechada normalmente é para uma reunião estratégica. É para uma reunião de um nível de hierarquia um pouco superior. Então, por exemplo, nós aqui queremos verificar exatamente essa informação que está nessa tabela, só que queremos verificar com uma outra camada de visão. Esse é o passo 3, é sintetizar essa informação, é agrupar esses números para poder entregar para uma camada de visão um pouco maior. Então aqui nós organizamos o que queremos ver no nosso gráfico: transporte, produção industrial, construção, mau, bom, médio. Isso aqui poderia ter sido uma tabela, poderíamos entregar essa tabela assim do jeito que está, não tem problema nenhum. Só que agora, antes de nós começarmos a fazer a forma para trazer essa informação, nós precisamos inserir o filtro. Por quê? Porque depois nós vamos precisar dessa informação de filtro para colocar também na nossa fórmula. Então, eu vou criar aqui uma nova aba que eu vou chamar aqui de... deixa eu afastar aqui para a esquerda. Vou chamar aqui de relatório. Prontos. Inclusive, vou clicar aqui para tirar essas linhas de fundo. Vou juntar um pouco aqui. E posso chamar aqui de relatório estratégico de acompanhamento. Relatório estratégico de acompanhamento, sei lá, não interessa muito bem o título deste relatório, ok? Estou só a simular. Então, alguns desses elementos que eu estou a mostrar aqui também são elementos padrão, ou seja, sempre que você vai fazer um relatório, você precisa ter ali o título, para quê? Para quando as pessoas olharem para o teu relatório já saberem o que esse relatório representa. E você precisa sintetizar, agrupar todas as informações aí. Aqui dentro do Excel existe uma aba Developer que tem vários filtros diferenciados. Jogo, como é que eu habilito essa aba Developer? Você clica com o mouse direito em algum lugar, clica aqui em Customize the Ribbon e depois você vem para... Aqui onde vem Developer, está desabilitado, você clica aqui, habilita e dá um OK, pronto, ele habilitou aqui o Developer. Agora você só precisa vir aqui para o Insert e escolher algum desses comandos. Hoje eu vou te mostrar um deles, que é este aqui, o Combo Box. Então vou inserir aqui o Combo Box, pronto, aqui está o Combo Box. Por que eu estou a inserir esse Combo Box? Que é para que nós possamos ter os filtros, então, trimestre 1, trimestre 2, etc. Então eu vou fazer assim, vou escrever aqui os trimestres, né? Trimestre, vamos lá. Trimestre 1, trimestre 2. Depois de escrever os dois, eu vou selecionar aqui e arrastar até aqui.
Jogo, como assim? Aqui dentro do Excel existe um recurso chamado Flash Fill, preenchimento rápido. O que o Flash Fill ou preenchimento rápido faz? Sempre que você tem um padrão, ele depois consegue preencher para si. Um exemplo, eu tenho aqui trimestre 1, trimestre 2. Então o Excel, através do Flash Fill, ele já consegue dar continuidade. 3, 4, 5, 6, até onde eu quiser, por exemplo. Ele sabe contar números. Então daqui eu não precisaria escrever manualmente todas as linhas aqui. Por que eu estou a falar disso? Porque sempre que eu tiver a dar aula, sempre que eu tiver a explicar alguma coisa, eu perceber que existe um conceito que pode poupar seu tempo, eu vou te ensinar. O nosso assunto aqui é produzir cada vez mais resultado com menos esforço. Para quê? Para tu ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Simples quanto isso, ok? Então, tá aqui, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou usar isso aqui para trazer informação aqui. Então, vou fazer aqui com o mouse direito, formatar controle. Então vai dizer assim, input range, ou seja, onde é que eu vou buscar os dados. É por isso que eu escrevi aqueles dados. Vou clicar aqui em dados, estão aqui os trimestres, prontos. Agora ele vai dizer assim, cell link. O que é cell link? Cell link é uma célula qualquer aqui. Eu vou escolher aleatoriamente esta aqui, que vai conter um número selecionado. Você já vai entender isso aqui. Então pronto, depois ele diz assim, drop down lines, quantidade de linhas que devem ser apresentadas no meu filtro. Como eu sei que tem 4 trimestres, não vou escrever aqui 4. Vou clicar OK. Só isso aqui que eu acabei de mostrar. Já vai fazer muita diferença aí no seu jogo. Jogo por quê? Porque contam-se pelos dedos de uma única mão a quantidade de profissionais sabe usar esse tipo de comando, por exemplo. Por quê? Porque sabe, vem escondida. As pessoas nem sabem que isso aqui existe. Por quê? Porque a Microsoft ocultou esta opção aqui, porque não é para profissionais amadores, é para profissionais experts, profissionais totalmente diferenciados. Como essa é a minha intenção, de transformar nesse profissional, não, já estou a te entregar isso aqui. Vamos lá, que é uma coisa que eu até exploro mais dentro do meu curso, mas eu estou a te entregar aqui nessa aula, ok? Uma das coisas que você vai fazer agora, quando clicar aqui, veja só que interessante, estão aqui os trimestres. Então, jogo que é aquele cell link? Eu vou clicar aqui, por exemplo, trimestre 2, veja só o que vai acontecer. Aqui, ele já trouxe aqui 2. Se eu clicar aqui, por exemplo, 4, trimestre 4, o que ele vai fazer? Mudou aqui para 4. Se eu clicar aqui para 1, ele mudou aqui para 1. João, mas qual é a relevância disso? A relevância disso é, cada vez que eu mudar aqui, é através deste campo que eu vou conseguir fazer uma fórmula dinâmica e esse filtro que vai mudar tudo. E agora você vai perceber que, agora eu vou falar um pouco de gráfico, tá? O gráfico dinâmico ele é consequência de uma tabelinha dinâmica bem feita. Então fazer gráfico é a coisa mais fácil que existe aqui dentro. Eu vou te provar isso aqui agora. Okay? Vou te provar isso aqui agora. Então agora que eu tenho o trimestre aqui, eu tenho mal, bom, tem toda a informação. Eu posso fazer minha tabelinha sintetizada para eu conseguir entregar esse gráfico lá, para eu conseguir trazer esse gráfico aqui, agrupar toda a informação aqui estratégica num único lugar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui um count ifs. Por que count ifs? Porque é a fórmula que vai me permitir contar mediante várias condições. If. Existe o count, que é uma forma que te permite contar. Existe o count if, no singular, que é uma forma que te permite contar mediante uma condição. Ou seja, quero contar se aquela condição for satisfeita. Existe o count ifs no plural, que vai te permitir contar se uma ou mais condições forem atendidas. Por que eu estou a usar count ifs aqui? Porque eu quero verificar se várias condições vão ser atendidas, mais de uma. Quero verificar se o trimestre é este mesmo e quero verificar uma outra coisa, ok? Então, só que para isso eu vou precisar do trimestre selecionado aqui. Então, como é que eu faço para ter o trimestre selecionado? Através desse número. Se for 1 aqui, o trimestre selecionado é este. Se for 2, o trimestre selecionado é este. Se for 4, é este. Então, existe uma outra forma. Veja só que louco. Essa aula, quer dizer, é uma aula sobre construção de relatórios, mas além de entregar vários conceitos, eu estou a falar muito aqui de fórmula. Então é isso que eu quero que você já saiba. Não tem como se tornar um verdadeiro expert no Excel. Aprender a automatizar tarefas sem entender fórmulas, sem entender essas coisas todas. E é por isso que eu faço aulas a explicar sobre essas coisas também, porque a automação é o último nível dentro do Excel. Existe um nível básico, intermédio, avançado e depois a automação. Só que para você chegar no último nível, que é o nível que muita gente quer chegar, mas que pouca gente chega, você precisa passar por todos esses outros níveis. E uma das coisas chaves para você chegar nesse nível é dominar fórmulas. Então, uma das formas que vai nos ajudar, por exemplo, a conseguir descobrir o trimestre selecionado aqui é a fórmula index,
que vai dizer assim, nesta lista de dados, traga o dado desta linha. Então veja só, aqui está escrito trimestre 1, né? Quando eu vier para aqui mudar, por exemplo, 3, aqui automaticamente mudou para 3. Se eu vier aqui mudar para 2, aqui automaticamente mudou para 2. É graças a isso que eu vou conseguir fazer com que os dados aqui mudem de forma automática e por consequência disso, o meu gráfico também vai ficar dinâmico, vai ficar meio que automático. Então vamos lá, vou fazer aqui count ifs. Qual é o primeiro critério? Range. Qual é o primeiro conjunto? Range, o que significa no Excel? Conjunto de células. Qual é o primeiro conjunto de células? Qual é o primeiro conjunto de células que tem os dados onde eu quero contar para depois eu poder selecionar o critério de filtro, por exemplo. Então, vamos lá. Transporte está aqui, né? Então, o primeiro conjunto de células é este aqui. Pronto, já selecionei. Vírgula. Qual é o critério de filtro? É este aqui, mal, por exemplo. Só que como eu sei que eu vou arrastar esta fórmula, por exemplo, aqui, pronto, primeiro vou deixar assim para não baralhar, vírgula, vamos lá. Qual é o segundo critério agora? É o trimestre, vírgula. Qual é o trimestre que eu quero pegar? É este aqui. Vou fechar parênteses, enter. Pronto, aqui está. Para transportes, houveram dois processos para transportes. No segundo trimestre houveram 2 processos maus. Só que se alguém chegar aqui e mudar, por exemplo, para 1, a informação aqui vai mudar para 1 e aqui também vai mudar automaticamente. É isso aqui que vai fazer com que o nosso gráfico fique dinâmico. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 4, agora aqui mudou para 0. Tá vendo? Por quê? Porque no quarto semestre não tem 0 aqui, não tem nada. Se eu mudar aqui para 3, por exemplo, está aqui 0 também. Mas se eu mudar, por exemplo, para 2, está aqui 2. Só que qual é o problema disso? É que essa forma, por exemplo, se eu arrastar uma vez para baixo, veja só o que acontece. Veja só o que acontece. Está a ver aqui? Nesta parte onde ele tinha que selecionar o trimestre, arrastou uma vez para baixo. Então, para isso, eu preciso trancar essa fórmula aqui em alguns lugares estratégicos. Por exemplo, aqui nessa parte verde. Veja só uma coisa. O Excel, ele pinta na fórmula, quando você coloca o mouse aqui, o Excel pinta as células selecionadas. Então, aqui onde está verde, este L12 aqui. Na verdade, aqui é L12. Então, vou clicar F4 para trancar esta célula. Já tranquei. Pronto, já tranquei. O que eu vou trancar mais aqui? Vou trancar também esta do mal, L2. Vou trancar aqui também. Não quero que esta aqui vá para baixo. E pronto. Agora, quando eu arrastar essa fórmula aqui, a única alteração que eu preciso fazer agora é passar ele para a produção industrial. E depois, quando eu arrastar uma vez para baixo, é passar ele para construção. Pronto. Agora eu posso pegar esta forma, arrastar aqui para a direita. Só que o mal não veio, né? Então, vou precisar fazer mais um trabalho aqui. Aqui, nesta parte vermelha, eu preciso retirar o sinal de dólar, ou seja, eu preciso destrancar a nível de coluna. Para quê? Para que ele possa ir para a direita ou esquerda. Então, vou destrancar aqui. Agora, quando eu vier para aqui, por exemplo, veja só como é que está. Veio aqui para médio, está certo. Está certo. Só que as duas colunas também se movimentaram, não podem se movimentar. Então, essa coluna do trimestre, esta coluna aqui também vou trancar também esta aqui, pronto. Agora vou fazer isso, vamos lá, está aqui, está tudo certo agora. Agora vou fazer isto aqui e está tudo certo. Então vou voltar a copiar essa fórmula para aqui e vou ajustar somente aqui onde está transportes para a produção industrial e vou copiar esta para aqui, vou achar transporte de produção industrial para construção. Agora eu posso arrastar essa forma, arrastar essa e pronto. Cada vez que aqui mudar de trimestre, aqui passar a ser 1, tudo isso aqui vai mudar. Aqui passar a ser 4, tudo isso aqui vai mudar. Aqui passar a ser 3, tudo isso aqui vai mudar. Aqui vai passar a ser 1, tudo isso aqui vai mudar. João, onde está o segredo para fazer o gráfico dinâmico? Já não estou a falar de relatório, estou a falar de gráfico dinâmico. Para você conseguir fazer um gráfico dinâmico, você vai precisar ter uma tabela que nem esta, que se muda, que se altera mediante um filtro, que também é dinâmica. Esse é o segredo. Esse é o verdadeiro segredo para conseguir fazer aqueles gráficos que causam um efeito uau. Tu fazeres um gráfico, teu chefe olhar, teus colegas olharem e admirarem o gráfico. João, qual é o segredo desses gráficos? É só fazer isso aqui que nós acabamos de fazer. É o único segredo? Claro que não. Tem várias técnicas, tem vários tipos de filtros dinâmicos que eu não conseguirá explorar nessa aula. Mas está aqui uma das técnicas que você pode usar hoje e começar a
as pessoas vão olhar para o teu gráfico, vão admirar. Como é que você conseguiu fazer isso? Vai parecer magia, mas não é magia, é simples. Por quê? Porque o gráfico, ele é consequência de uma tabela assim. Então, vamos lá terminar esse passo. O passo número 3, qual é? Sintetizar as informações. Já acabamos de sintetizar. Agora, vamos levar essas informações e agrupá-las num único lugar, naquilo que nós vamos chamar de relatório, dashboard. Então, vou chegar aqui, vou inserir um gráfico, selecionei a tabela, vou inserir um gráfico, posso inserir, por exemplo, este gráfico. Agora vou clicar por cima dele, vou fazer Ctrl X. O que esse Ctrl X faz? Ele corta o gráfico, ele retira o gráfico dali. Vou chegar aqui e fazer um Ctrl V. Pronto. Então aqui está o nosso gráfico. Eu não até posso tirar esse título porque já temos aqui este título. Então, este gráfico ele já está dinâmico, veja só. As coisas já estão a acontecer aqui. Então agora o que você precisa fazer é começar a formatar esse gráfico. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, retirar isto, clicar aqui, retirar e começar a ajustar as cores. Por exemplo, aqui no mal, vamos lá ajustar as cores, né? Mal, médio, bom, enfim. Vamos lá. O transportes, por exemplo, e aí também vai uma dica, sempre que você tiver trabalhar com gráficos, primeiro, as cores precisam respeitar as cores do lugar onde tu trabalhas. Segundo, normalmente usa cores próximas, cores parecidas. Vou te mostrar aqui. Vou selecionar essa cor, por exemplo, para a produção industrial. Vou selecionar uma segunda cor parecida com aquela primeira, por exemplo. E aqui está. E a terceira cor, posso selecionar uma outra cor parecida com essas duas primeiras. Okay? Posso selecionar uma outra cor parecida com essas duas primeiras. Por quê? Porque fica um pouco mais elegante quando você tem cores parecidas. Mas isso não te impede de chegar aqui e fazer um contraste. Por exemplo, colocar a cor laranja. Também não tem problema nenhum. Não ficaria mal. Está aqui. Também não ficaria mal. Mas procure sempre colocar cores que se cruzem. Esses detalhes de edição de gráfico, etc. Eu não vou explorar muito nessa aula porque não é o propósito da aula. Mas é um aspecto que você como expert também precisa se preocupar. Então agora vou fazer mouse direito aqui, adicionar label, mouse direito, adicionar label, mouse direito, adicionar label. Vou clicar nessas labels aqui, vamos lá, aumentar tamanho, mudar por exemplo para, sei lá, essas no amarelo podemos deixar preto mesmo. Aqui também aumentar de novo tamanho e deixar por exemplo branco. Aqui aumentar o tamanho. Por quê? Porque eu sei que tu então levar isso aqui para um diretor. Ele precisa ter facilidade para ler os dados. Precisa ter facilidade para filtrar os dados. Então está aqui o nosso relatório. Posso mudar, por exemplo, o background. Aliás, a linha de fora, o outline aqui para preto. E por aí vai. Então agora quando o meu diretor chegar aqui, ele vai conseguir simplesmente dizer assim, primeiro trimestre. Já estamos no primeiro trimestre. Segundo trimestre. O número de mouse para transporte, como é que estava? Estava no 3, baixou. Então as ações que nós fizemos no primeiro trimestre para o segundo trimestre evoluíram. Tivemos mais resultado. Equipe, parabéns, por exemplo. É uma informação mais estratégica. Isso é que é fazer relatório, entregar a informação certa para a pessoa certa no momento certo. É sobre isso que nós falamos nessa aula. Um abraço e de vez na próxima aula.